Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de introdução à ótica geométrica. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um feixe de luz partindo de uma fonte pontiforme incide sobre um disco de 10 centímetros de diâmetro. Sabendo que a distância da fonte ao disco é 1/3 da distância deste ao antiparo e que os planos da fonte do disco e do antiparo são paralelos, determine a área da sombra projetada sobre o antiparo. Então, a ideia desse problema é o seguinte. O antiparo é uma tela, né? Então, a gente poderia dizer que aqui eu tenho uma tela, certo? E aí, o que o problema falou? Ele tem aqui um disco. Esse disco ele tem 10 centímetros de diâmetro. E nessa posição aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte de luz. Ó, por aqui assim. Tá? Então, aqui eu teria a minha fonte luminosa. O que vai acontecer? Quando eu acender essa fonte luminosa, ela vai fazer uma projeção dessa sombra do disco no antiparo. Então, aqui eu vou dizer que eu vou ter o quê? A sombra, né? Desse disco aqui. Então, toda essa parte aqui, ela vai ficar como se fosse a sombra do disco. Né? O disco ele é opaco, né? E aí o problema disso é o seguinte, se a gente pegar, né, a linha horizontal até aqui, ó, o centro desse disco, a gente pode ver que vai formar uns triângulos aqui, né? Ou se não, para não confundir muito, eu vou fazer assim, olha só. O problema falou que esse disco aqui, ele tem um diâmetro de 10 centímetros. E que a distância da fonte até o disco é 1/3 da distância da fonte até o antiparo. Então, presta atenção no seguinte. Se essa distância aqui é 1/3 da distância que eu não sei, toda essa outra distância aqui é o quê? 2x sobre 3. E toda essa distância aqui eu vou chamar de distância x. Então, se você notar, ó, eu tenho um triângulo aqui, onde essa base aqui seria o 10 centímetros, e depois eu tenho o triângulo maior, onde esse aqui é o diâmetro do disco maior, que eu vou chamar de dzão. Né? Se eu chamar de x, eu confundo com essa distância aqui. Então, esse cara aqui é o dzão. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, um triângulo pequenininho e um triângulo grandão. No triângulo pequenininho, eu vou ter as seguintes dimensões. A sua altura vale 1/3 de x. E aqui 10 centímetros, que é o diâmetro do disco menor. Para o disco maior, toda essa altura aqui eu vou chamar de x. E aqui eu vou chamar de dzão, que é o diâmetro do disco maior. Certo? Então, como eu vou comparar esses dois triângulos, eu posso dizer que 1/3 de x sobre 10 vai ser igual a x sobre d. Multiplicando o cruzado, eu vou ter assim, ó, dx sobre 3 vai ser igual a 10x. Então, a gente sabe que o dx, se tem x aqui e tem x lá, a gente pode cortar. Então, eu sei que o diâmetro do disco maior vai ser
de 30 centímetros. Só que ele não quer o diâmetro do disco maior, ele quer a área da sombra projetada. Então, eu vou ter que calcular a área desse cara aqui. A área da circunferência vai ser igual a quem? πr ao quadrado. Como eu tenho diâmetro, eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser 30 divididos por 2, que vai dar 15 centímetros. Mas note que todas as alternativas estão em metros quadrados. E 15 centímetros é igual a 0,15 metros. Então, aqui vai ficar assim, ó, a área vai ser igual a π, que multiplica 0,15 ao quadrado. Então, a área vai ser 0,15 ao quadrado vai dar 0,0225 π metro quadrado. A minha resposta pode ser representada como 0,02 π metros quadrados. Então, a resposta vai estar na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.